Gravando? Boa noite a todos e todas, mais uma vez. Hoje vamos dar sequência à reta final do nosso curso, para os nossos encontros de processo penal. Hoje começaremos a falar sobre processo... a gente já está falando de processo penal, né? Começaremos a falar sobre teoria geral dos recursos, né? Se eu não me engano, a nossa querida amiga Dai terminou procedimentos, né? Também vimos júri, já vimos alguns procedimentos especiais. E no nosso último encontro a gente estava falando sobre... O que era mesmo? Que nem eu lembro. Não, sentença faz tempo. Medidas cautelares reais, né? Ótimo. Muito bem. Então é isso, gente. Para hoje a gente vai começar a falar da teoria geral dos recursos. Sobre essa matéria específica, eu acho que merece uma atenção maior, porque é um tema que está bastante em pauta. Eu recomendo o Manual de Recursos do professor Gustavo Badaró, né? Claro, sempre a nossa bibliografia de base é o professor Auri, mas o professor Badaró tem um livro apenas sobre recursos que eu considero bastante relevante. Até peguei algumas coisas lá quando eu estava preparando esse encontro aqui pra gente, tá? Então, no nosso roteirinho aqui, no nosso plano de voo, a gente vai tentar passar pelo conceito de recursos, o que é um recurso, o habeas corpus é um recurso, uma revisão criminal é um recurso, um mandado de segurança é um recurso. Também falaremos sobre os fundamentos da recorribilidade, duplo grau de jurisdição, execução antecipada da pena, trânsito em julgado, coisa julgada formal e material e etc. E aí, em seguida, a gente vai passar, talvez, a maior parte do nosso encontro falando sobre algumas características, alguns princípios afetos à matéria recursal, né? Como a taxatividade, a voluntariedade, a fungibilidade recursal, que é isso, como funciona. A gente vai tentar fazer uma diferenciação entre convolução de recurso e conversão de recurso, que, como vocês sabem muito bem, em provas, acaba aparecendo isso, alternativa A, convolução, alternativa B, conversão. Aí você fala, meu Deus, não é a mesma coisa? Não é. Também vamos passar sobre o princípio da reformatio in pejus e também da reformatio in melius, né? O princípio pelo qual o recurso da defesa não pode prejudicá-la. E aí, um efeito bastante peculiar no caso do júri. Aí uma polêmica envolvendo aquilo que a doutrina e a jurisprudência historicamente vinham entendendo, e uma mudança, um precedente recente de 2009, que já não é tão mais recente assim, né? Já vai fazer quase 10 anos. Mas que nos leva para algumas outras conclusões. Depois falaremos sobre o princípio da complementariedade e também da suplementação, que pode parecer a mesma coisa, mas que também não é. E como a gente sabe, essas coisas que se parecem sempre nos chamam mais atenção. Em seguida, eu quero falar um pouquinho sobre os pressupostos de admissibilidade. Aqui tem pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos, momento que a gente também vai traçar uma crítica àquilo que ficou conhecido como jurisprudência defensiva, tá? Eu acho que é mais ou menos isso que dá pra gente falar no nosso encontro de hoje. Eu convidei um amigo meu, que deve chegar, espero que ele venha, para falar sobre execução antecipada da pena, que é um tema afeto também aos recursos, e principalmente nesse momento a teoria geral dos recursos, eu acho que é a melhor hora para a gente tratar disso. Show de bolas? Estamos combinados? Muito bem. Gente, primeira coisa, recursos significa retomar o curso. Um recurso, ele não inova, ele não cria uma nova relação jurídico-processual. Certo, Amanda? O que acontece... O que foi, querida? O que acontece é um recurso. Uma retomada de curso. O professor Auri usa uma expressão que eu gosto bastante. É o juízo sobre o juízo. É um julgamento sobre aquele julgamento. Vamos analisar se esse julgamento foi justo? Como que a gente faz isso? Não é mesmo? Um juízo sobre o juízo me parece uma garantia bastante democrática. Um conceito que a gente pegou lá na obra do professor Auri é esse daqui. Recurso é um meio processual através do qual a parte que sofreu o gravame, e aqui a gente já vê
um requisito, sofrer um gravame, essa parte solicita modificação no todo ou em parte, ou a anulação de uma decisão judicial, ainda não transitada em julgado. Portanto, mais um requisito aí de um recurso. No mesmo processo, mais uma característica em que essa decisão foi proferida. Logo, o recurso não inova na relação jurídico-processual. A pretensão acusatória que é deduzida segue sendo deduzida contra o réu, e aquela pretensão que o réu está resistindo segue sendo ali contida, tá? Não há nenhum segredo nisso. A natureza de um recurso, portanto, é a continuidade da pretensão acusatória e também a continuidade da resistência defensiva, tá? Recurso, portanto, é isso. É algo que a gente gosta bastante, a gente precisa dos recursos, né? Principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um modelo de poder judiciário que ainda está bastante distante daquilo que seria o ideal de um sistema acusatório. Eu vou tentar comentar um pouco isso um pouco mais para frente, tá? Uma observação importante, gente. O recurso sempre vai ser admitido na mesma relação jurídica processual. E aqui a gente já consegue excluir e extrair algumas conclusões. Se é dentro daquela mesma relação jurídica processual, dentro daquele mesmo processo, um habeas corpus não é um recurso. É uma ação impugnativa. É uma ação penal, Joyce. O habeas corpus não é um recurso. Recorre pelo habeas corpus. Não é isso. O habeas corpus em si é uma ação constitucional, um remédio heróico, uma ação penal. É que quando a gente pensa em ação penal, em regra a gente pensa no quê, Renato? Na ação penal condenatória. Mas existe a ação penal de habeas corpus, né? Ação constitucional de habeas corpus, que constrói uma nova relação jurídico-processual, em que o polo ativo da ação constitucional de habeas corpus, como diz muito bem o professor e advogado Alberto Zacarias Toron, é preenchido pelo impetrante, não pelo Ministério Público. E o polo passivo não é preenchido pelo paciente e nem pelo Ministério Público. Às vezes pode ser a autoridade coatora, o membro do Ministério Público, mas em regra vai ser um juiz de direito, um juiz federal, um delegado de polícia. Essa é a autoridade coatora na ação de habeas corpus. E ali se estabelece uma nova relação jurídico-processual com outros atores, com outro objeto, com um novo pedido, com outras circunstâncias características àquilo, tá? Então já é importante a gente ter em mente que o habeas corpus não é um recurso, tampouco a revisão criminal, que também é uma ação que estabelece uma nova relação jurídico-processual, assim como o mandado de segurança. Essas três ações a gente costuma chamar de ações impugnativas. E a gente costuma estudar elas todas juntas, essas três ações juntas, no final do curso de processo penal. Então provavelmente nosso último encontro seja para tratar sobre ações impugnativas, habeas corpus, revisão criminal e mandado de segurança criminal. Beleza? Ótimo, muito bem. Pessoal, os fundamentos que nos fazem querer recorrer são diversos, e aí vem um acumulado do desenvolvimento da ciência processual penal. Mas o primordial deles é o brocardo errare humano est. A falibilidade humana. Afinal de contas, é possível que os juízes se equivoquem, né? Olha que coisa. Quem diria uma coisa dessas, hein, Renatão? Juiz se equivoca. Eles erram, veja você. Então, a gente precisa estabelecer um julgamento sobre aquele julgamento para avaliar se ali não houve, Renato, um erro judiciário. E aqui me vem à memória o caso da escola base, o caso dos irmãos Naves, o caso recente do Atercínio, que foi inocentado no projeto no Innocence Project aqui no Brasil. Ou seja, o Poder Judiciário também é falível. E quanto mais recursos, quanto maior for o nosso controle na racionalidade da aplicação desse poder punitivo, melhor. Afinal de contas, o processo penal é o caminho necessário para a pena. Nulla pena sine iudicio. Logo, a gente precisa avaliar tudo isso, né?
Olha lá, o fundamento é a falibilidade humana do julgador, a necessidade, o inconformismo psicológico do vencido e as razões históricas do próprio direito, na medida em que o texto constitucional consagra o duplo grau de jurisdição. Afinal de contas, gente, nada é tão ruim do que ser condenado. Há uma pena de prisão irrecorrível, imaginem. Vítima de alguma perseguição ou de alguma grave injustiça e você não pode fazer nada contra isso. Imagina a frustração, o amargor que essa pessoa vai sentir. E o duplo grau de jurisdição, pessoal, não está escrito lá na Constituição, expresso, estampado, ipsis literis, como está, por exemplo, a presunção de inocência, que está lá no artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado, a não ser depois da sentença penal transitada em julgado. Da sentença penal condenatória, acho que é mais ou menos essa a redação. Mas a gente pode deduzir o princípio do duplo grau de jurisdição do devido processo legal, que está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 55. E mais, a gente também pode deduzir o princípio do duplo grau de jurisdição, Jardel, das próprias regras de organização judiciária. Lá no artigo 105 a gente tem a previsão do STJ, no artigo 102 da competência originária do STF, a gente também tem a competência dos tribunais de justiça. Ora, para que prever toda essa malha e essa estrutura de poder judiciário se eu não posso recorrer? Faz o menor sentido. Então a gente também consegue extrair da Constituição Federal de 1988, além do artigo 5º, inciso 55, também da própria dinâmica, da própria organicidade do poder judiciário que está prevista na Constituição. E a Constituição foi bastante pródiga em trazer dispositivos sobre organização judiciária. Então também é possível extrair daí. E isso foi sim um debate por algum tempo. Será que há previsão constitucional do princípio do duplo grau no Brasil? Sim, não, talvez. Mas essa questão, em alguma medida, acabou sendo superada, pessoal. Isso porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi incorporada ao direito brasileiro por meio do decreto número 678 de 92, prevê expressamente lá no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H, o princípio do duplo grau de jurisdição. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês o que é que está lá no 678. Diz expressamente o artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H. Garantias judiciais. Toda pessoa acusada de delito tem direito a se presume inocente enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Essa é a redação do parágrafo 2º. A linha H. Direito de recorrer de sentença para juiz ou tribunal superior. Está expresso. Não tem mais dúvida. Então, ao menos desde 92, já está previsto no ordenamento jurídico a partir do Pacto de São José da Costa Rica, introduzido pelo Decreto 678 de 92, e que foi reconhecido seu status supralegal, abaixo da Constituição, mas acima das leis, conforme o recurso extraordinário 466-343 de São Paulo e também o HC 87.585 do Tocantins. E aqui a gente conhece aquele debate no qual a professora Flávia Piovesan se posiciona do lado da aplicabilidade imediata de todo tratado que tenha conteúdo constitucional, como são os tratados de direitos humanos, pelo parágrafo 2º do artigo 5º, se eu não me engano. E aí existe toda uma corrente doutrinária que vai defender que sim, esses tratados têm status constitucional mesmo, não é supralegal, não é um puxadinho, tá? De todo modo, está lá previsto. E aí a gente pode trabalhar algumas questões referentes ao duplo grau de jurisdição. A mais conhecida delas talvez seja o mensalão. Naquela oportunidade, em 2012, diversas pessoas foram condenadas. E muitas delas, acho que se não me engano 3 delas, os empresários do Banco Rural, o Zé Dirceu e mais um que agora me fugiu o nome,
decidiram recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando o Brasil perante a OEA, para que o Brasil fosse julgado pela Corte Interamericana pelo descumprimento da garantia prevista no artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H da Convenção Americana de Direitos Humanos. Afinal de contas, lá na Ação Penal 470, no chamado mensalão, diversas pessoas que não tinham foro por prerrogativa de função acabaram sendo julgadas no Supremo em razão da conexão probatória, a regra do artigo 76 do Código de Processo Penal. Já que havia co-réus com foro, como na época, se eu não me engano, José Genuíno, que era deputado, alguns outros deputados, próprio Roberto Jefferson e etc. Mas essas pessoas não tinham, logo, tinham a garantia no mínimo supralegal, do duplo grau de jurisdição, mas foram julgados em instância única, né? Os empresários do Banco Rural, a mesma coisa, Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Alegam que a sentença é ilegal, já que foram julgados pelo STF na AP 470, mesmo sem foro privilegiado, e por instância única, sem direito a recurso. Trata-se de uma medida inédita, já que a Corte e a Comissão nunca analisaram um pedido de soltura de pessoas condenadas pelo STF no Brasil. Era uma espécie de habeas corpus interamericano, vai. E uma tese muito boa, uma possibilidade jurídica de que uma medida efetiva fosse dada pela Corte ou pela Comissão Interamericana para sanar uma ilegalidade que estava ocorrendo no Brasil naquele momento. Mas, se não me engano, a petição não foi recebida, teve alguns problemas de admissibilidade, depois eu não pesquisei mais para saber. E aí, pessoal, o professor Auri enfrenta um pouco essa questão, mas a conclusão, ao menos no Brasil e na doutrina, na jurisprudência, não é lá tão positiva. Diz lá o professor Auri: prevalece o entendimento de que a Constituição não consagra expressamente o duplo grau de jurisdição, mas sim os casos em que haverá julgamento originado pelos tribunais, podendo haver, portanto, uma restrição à garantia que decorre da Convenção Americana, cujo caráter é supralegal. Ademais, ainda que o duplo grau fosse consagrado no texto, poderia haver a supressão de limitação pelo próprio sistema constitucional. De modo que, como a própria Constituição prevê que algumas pessoas detentoras de alguns cargos sejam julgadas em alguns tribunais, e, em consequência, instância única, a própria Constituição estaria excepcionando a regra geral do duplo grau de jurisdição. E aí o sistema se harmonizaria, não no sentido de deixar de reconhecer a prerrogativa de foro, mas sim de mitigar o duplo grau. Tá? A posição do professor Badaró, nesse livro que eu havia comentado para vocês mais cedo, que é o Manual de Recursos Penais, acho que é esse o título, é um pouco diferente. Ele vai falar: olha, pera lá, o artigo 8º, parágrafo 2º, a linha H da Convenção, ordena que o Estado assegure a todo condenado um recurso pleno. Um recurso pleno, tanto um devolutum quanto um apelatum. O artigo 102, inciso 2º, e o artigo 105, inciso 2º, ambos da Constituição, não são normas que proíbem recursos. Uma primeira situação de antinomia com a Convenção Americana. Também não são normas que de uma permissão de não fazer, uma faculdade de mitigação. Isto é, não instituir o recurso. Se a Constituição dissesse, está tudo bem não ter recurso. Logo, não havendo relação de contrariedade entre a Constituição e a Convenção, ou contraditoriedade, não existe antinomia. O mesmo se diga em relação às normas que estabelecem foro por prerrogativa, que não permite não instituir recurso contra a condenação. O que significa que ainda nos casos de pessoas com foro, não há nenhum impedimento constitucional para que haja previsão de algum recurso. Para aquelas pessoas que têm foros por prerrogativa nos tribunais,
ordinários, como o Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, é fácil resolver. Basta que haja recurso ordinário aos tribunais superiores e não apenas recursos extraordinários, como especial e extraordinário mesmo, para que toda a matéria seja devolvida e não apenas a matéria jurídica, como, em regra, deve ser com relação aos recursos especiais e extraordinários, o que também é bastante discutível. O próprio professor Auri vai dizer isso. Será mesmo que quando o ministro do STJ está julgando um recurso especial, ele só está analisando matéria de direito? É possível falar em tipicidade, Renato, sem adentrar minimamente no fato? É possível verificar a aplicação de um dispositivo penal que prevê a taxatividade como garantia, sem saber se a conduta foi realmente aquela? Me parece impossível, quase, ao menos no campo do direito penal. Direito civil eu não sei, né? Pode ser que o recurso especial no direito civil não precise mergulhar sobre fatos. Mas no direito civil é uma matéria que a gente não leva tanto assim, né? A sério, né? Ou se a manga caiu no terreno do vizinho, mas a raiz... Essas coisas não me interessam. Tá? Tô brincando, gente. Mas direito penal é muito mais legal mesmo. Ótimo. Certo quanto aos fundamentos, há muitas questões. Eu acho que o duplo grau de jurisdição é uma matéria que vale a pena, para uma prova de defensoria, rolar um aprofundamento. Ter um estudo, ler alguma coisinha um pouco mais detalhada sobre isso, tá? Seja na obra do professor Auri, do Badaró, ou daquele autor que vocês preferirem, tá bem? Ótimo. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre alguns princípios inerentes ao sistema recursal no direito processual penal. É o da taxatividade, princípio da legalidade recursal. É bastante simples, não tem aqui muita celeuma, mas acho que a gente precisa enfrentar algumas questões. Primeiro, os recursos penais estão exaustivamente previstos em lei, ou seja, há um rol número clausulos. Não existe recurso inominado. Vocês já ouviram falar de recurso inominado? Certamente não foi no processo penal. Certamente que não. Porque no processo penal, os recursos são todos nominados, Amanda. São todos previstos em lei. Há número clausos de recursos. Não é aberto. É por tal princípio que não se admite no processo penal recurso inominado ou recurso de improviso aqui, tá? Vejam vocês. Quando há uma condenação no JEC, qual é o recurso cabível contra essa sentença? Muito bem, o recurso nominado. Mas e se a condenação for no GCRIM? Qual é o recurso cabível? Recurso nominado? A gente nem sabe o que é isso. Eu nunca ouvi falar de um recurso nominado. A gente vai interpor, Renato, um recurso de apelação. A nossa boa e velha appellations. Você entendeu? Nesse caso específico, eu acho bastante importante lembrar dessa questão, porque é GEC, GCRIM, você fala, porra, você vai lembrar que na Lei 9.099 tem um recurso nominado. Aí o examinador vai te falar que houve uma condenação no GCRIM. Aí você fala, puta, no GCRIM é Lei 9.099, Lei 9.099 contra a sentença cabe recurso nominado. Deve ser o mesmo recurso. Estela, o que aconteceu? Desceu direto na cadeira. Vai sentar na cadeira do inferno. Tá? É exatamente isso, Joyce. Muito bem. O princípio da voluntariedade. Cadê? Não tá ali, né? O princípio da voluntariedade. Nosso segundo princípio. Então, caminhamos. Falamos sobre o conceito de recursos, retomar o curso, alguns fundamentos para o duplo grau, o princípio da taxatividade ou da legalidade e falaremos um pouquinho sobre a voluntariedade. O que isso significa? Primeira coisa, não há dever de recorrer. Não existe recurso ex officio, tá? No processo penal, só existe recurso voluntário. E aí a gente vai ver uma discussão a respeito disso. O Ministério Público,
ele está obrigado a se vincular a oferecer a ação penal e a tocar a ação penal. Ele não pode desistir da ação penal no meio da instrução. Ofereceu a denúncia, não promoveu o arquivamento no final da investigação preliminar, não tem mais jeito. Agora, o Ministério Público, no mínimo, vai ter que ir até a sentença. No mínimo. Chegando na sentença, o Ministério Público, inclusive, pode pedir a absolvição. Mas o juiz pode ou não acatar aquele pedido. A gente entende que é óbvio que na medida que o Ministério Público pede a absolvição, desapareceu qualquer pretensão acusatória e a consequência única é a absolvição. Mas o Código excepciona. De todo modo, na hipótese de sentença absolutória ou condenatória, mas não nos modos como pretendido pelo MP, o Ministério Público não está mais obrigado a recorrer. A obrigatoriedade da ação penal não obriga a apresentação de recurso. Tá bem? Então, cuidado com essa primeira dica aí. O Ministério Público não é obrigado a recorrer. Idem, defensor público ou advocacia. Tá? Primeira regra dos recursos, então, é a voluntariedade. Mas, se você estiver um pouco desatento, e aí alguém te falou em algum momento da vida que se você não lê o código, você não vai passar em nenhum concurso. Já falaram isso pra vocês, né? E aí, Ana Paula, se você for lá no seu artigo 574 do vetusto Código de Processo Penal, vocês vão ver que existe um trem diferente lá. Está escrito que os recursos serão voluntários. Até aí, todo mundo de acordo. Excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. A gente gostou desse artigo, Renato? A gente gostou zero desse artigo. A gente quer que esse artigo queime no mármore do inferno, Joyce. Como assim? Recurso de ofício pelo juiz. Só tá tudo errado. Né? E aí, as hipóteses em que o artigo 574 prevê o recurso de ofício são ainda... Dizem... Aqui vieram esses incisos. Primeiro, da sentença que concede habeas corpus. Veja você. Se é uma sentença que concedeu habeas corpus, quem é a autoridade coautora? Um delegado. Veja você. Se é uma sentença, quem concedeu essa sentença foi um juiz. Portanto, se um juiz concede habeas corpus contra uma arbitrariedade cometida por um delegado, cabe recurso de ofício. Olha que loucura. Não é possível que o delegado estava errado, imaginou o legislador. Só pode estar errado quem? O juiz que deu o habeas corpus. Então vamos mandar para o tribunal, porque o tribunal vai resolver isso aí. O segundo inciso, do que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu da pena. Ou seja, se a sentença absolve desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância excludente, uma legítima defesa, não é possível que isso aqui está certo. Então vamos mandar um recurso aqui, mesmo se o Ministério Público não quiser. É de ofício, pelo juiz. E aí fica bastante claro que eram recursos contra a defesa, né, meu? Como é que você vai sustentar isso aí? Olha essa observação que a gente colocou. O recurso de ofício é a exigência que a decisão proferida monocraticamente seja reanalisada por um órgão colegiado. Até aqui, sem crise. E aquelas duas opções do artigo 574 escancaram que o Código de Processo Penal de 1941 era mesmo de inspiração fascista. Mesmo que as partes assim não apresentem impugnação. A natureza do recurso de ofício, no entanto, aí o STF veio, a jurisprudência veio falar que não é bem um recurso, né? Primeiro, juiz é parte. Juiz é parte? Só recorre quem é? Parte. Aí o STF me fala, não é que isso daí é um recurso. Isso daí é uma condição para haver o trânsito em julgado, Renato. Essa decisão não transita em julgado se ela não for submetida a uma reanálise por um órgão colegiado. É isso que disse o STF. Por isso que, ao invés de chamar de recurso de ofício, vamos chamar de reexame necessário.
Você entendeu o que está acontecendo aqui? Mudar de nome não vai te ajudar, parceiro. Delator, colaborador, não interessa. É X9. Você entendeu? Não tem muito como fugir. Pode dar um colorido, mas não, tá? Ou exame necessário ou remessa obrigatória. A natureza é de requisito objetivo para que a decisão transite em julgado. Pois, caso o juiz não remeta o julgamento fica em aberto e não há formação de coisa julgada. Senhor, quem pensou nisso? Que tipo de mente teve essa brilhante ideia? Tá? A gente gostou desse artigo, dessa súmula, que é isso que está escrito na súmula, que é uma condição para o trânsito em julgado. Não gostamos. Então, para você não ir sentar na cadeirinha do inferno, numa prova dissertativa, você tem que elaborar essa argumentação. Tá aqui. E aí, se você elaborar uma argumentação na linha do professor Auri, eu acho que você vai ganhar uns pontinhos ali. O professor Auri vai nos dizer que o artigo 574 é substancialmente inconstitucional. Há uma nítida violação ao artigo 129, inciso 1º da Constituição, que é aquele que prevê as atribuições do Ministério Público, não é isso? Vamos ver aqui o que está dito no artigo 129, inciso 1º. Tinha marcado aqui, bicho. 129, inciso 1º. São funções institucionais do MP promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. E a lei disciplina como são interpostos os recursos. E não venha me chamar de reexame necessário, remessa... Não, meu, é recurso. E recurso de ofício por pelo juiz. Não, esquece, isso daí não existe, tá? É inconstitucional. É substancialmente inconstitucional. E a gente pode dizer que não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Beleza, pessoal? Lembramos-nos que sempre a gente tem que ler primeiro a Constituição Federal, depois a Convenção Americana e depois o Código de Processo Penal. A gente tem que ler o Código de Processo Penal com um olhar de desconfiança, porque muitos dispositivos são inconstitucionais. Tá bom? Muito bem. Posição do STJ. Vai naquela linha que a gente estava vendo na súmula. O denominado recurso de ofício previsto no artigo 574, por ser um mero procedimento para conferir o efeito da coisa julgada e não recurso propriamente dito, não está revogado pela nova ordem constitucional, que confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública. Portanto, proveio o recurso para cassar um acórdão recorrido e determinar o julgamento do mérito daquele recurso de ofício que tinha sido encaminhado para o tribunal de origem. Tá? É uma decisão não tão velha da ministra Maria Tereza. Veja você que coisa. Tá bem? Essa é a posição que, infelizmente, você vai ter que assinalar numa prova. Se você tiver que marcar essa alternativa, eu sei, vai doer. Mas que bom, porque aí numa segunda fase você vai conseguir desenvolver um pouco mais essa questão. Beleza? Dúvidas quanto à voluntariedade do recurso? Entendemos que o artigo 574 é inconstitucional, muito embora haja a súmula 423 do STF e também precedentes no STJ no sentido de que é sim constitucional. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho da fungibilidade recursal, que também tem uma outra pequena discussãozinha que a gente precisa entender a respeito. Bom, aqui, a primeira coisa é que existem alguns nomes para o princípio da fungibilidade. Teoria do recurso indiferente, ou do recurso sem rosto, ou teoria do tanto vale. E vocês sabem que já caiu a teoria do vampiro, não sei o que, na prova. Já caiu a teoria, as mais bizarras possíveis que sequer existem, nem são teorias. Alguém deu um nome pomposo para alguma coisa, mas não há uma epistemologia, uma metodologia que alçou aquele raciocínio a uma condição de teoria. Isso não é teoria, tá bem? Mas pode ser que apareça assim em algum momento da sua vida. E aí você tem que saber que a gente está tratando, Renatão, do princípio da fungibilidade, beleza? E qual é o conteúdo desse princípio? Primeira coisa, a parte, o réu ou o Ministério Público, não será prejudicado pela interposição de um recurso por outro, devido à atecnia do advogado ou do membro do MP, ou da defensoria.
desde que não haja um erro grosseiro ou má fé. Pegaram a parada que está acontecendo? A parte ingressou com o recurso errado. E esse recurso poderá ser admitido como se fosse o recurso certo, desde que não haja erro grosseiro ou má fé. Não era recurso, mas eu me lembro que recentemente um advogado impetrou um habeas corpus para liberar um carro, lembra? Virou motivo de chacota e tal. Enfim, se for um erro grosseiro, pode ser que o tribunal não faça a fungibilidade do seu recurso, não reconheça a fungibilidade do seu recurso. E também se for má fé. Vamos tentar entender como é que a gente pode melhorar essa situação aí. Para o STF, uma solução que torna mais objetiva a aferição, a má fé estaria presumida se o recurso inadequado gozava de prazo maior do que o correto, e o recorrente acaba sendo beneficiado. Por exemplo, a parte tem que interpor uma apelação contra a sentença. E aí a interposição é em 5 dias e as razões em 8. Passou o prazo. O bonito vem e me interpõe um RESP em 15 dias. O que vocês acham? Vai ser admitido esse RESP como se fosse apelação pelo princípio da fungibilidade? Se o cara deixar para interpor esse RESP, no 15º dia, às 17 horas, quase fechando o protocolo, pega mal, bicho. Porra, o seu prazo era de 5 dias para interposição, você me apareceu aqui 10 dias depois com recurso errado, argumentando que era o último dia do prazo? Não vai colar. Então, o STF caminha no sentido de que não será reconhecido o princípio da fungibilidade quando for um erro grosseiro. Quando não couber, quando a pessoa estiver intencionalmente, com dolo. O professor Auri até fala isso, dolo. Mas como é que a gente pode falar sobre isso? O que é dolo na interposição de recurso? É muito difícil. E quando a gente não consegue precisar o conceito de alguma coisa, a gente abre margem para discricionariedade. Por exemplo, ordem pública. O que é ordem pública? Se ninguém sabe o que é, tudo é. Se tudo é, não tem controle. Se não tem controle, a gente está desprotegido. Por isso que é necessário a gente tentar construir e entender o que é má-fé. E aí, por ser um conceito amplo e indeterminado, a gente precisa reduzir isso em alguma medida. O professor ali vai dizer, olha, é melhor a gente aceitar a fungibilidade? Na maioria dos casos. A regra vamos aceitar o direito ao duplo grau, o princípio do duplo grau de jurisdição, o devido processo legal. Vamos aceitar esse recurso. Exceto quando nitidamente a parte estiver tentando remediar a perda de um prazo. E aqui não importa se o erro é grosseiro, se não é grosseiro e tal. Mas, tá na cara que o cidadão perdeu o prazo, tá tentando remediar isso pela interposição fraudulenta de um recurso não cabível. Não dá para aceitar isso, tá? A gente tem, na jurisprudência, muitos casos de serem admitidos reze como se fossem apelação e vice-versa. Porque, definitivamente, há uma linha tênue que separa as possibilidades de interposição do RESP e da apelação. Me lembro de um caso, eu acho que eu acabei não colocando aqui, mas, por exemplo, acho que está num outro princípio. Há uma sentença que julga quebrado o sursi processual e condena o réu. Julga quebrada a fiança e condena o réu. Deixa eu ver aqui no artigo 581 que existe a previsão específica para o cabimento do reze. Lá no inciso 5º do artigo 581 diz que vai caber o reze quando for cassada a fiança. Imagina, o juiz na sentença condena o réu
e caça a fiança. Pode ser que esse advogado interprete que é necessário a interposição de um rese, porque lá no artigo 581, inciso 5, existe taxatividade para isso, que é o nosso primeiro princípio. Há um recurso específico para essa situação. Então, será que cabe rese ou será que cabe apelação? Na sequência, a gente vai ver lá no artigo 593 que caberá apelação no prazo de 5 dias da sentença definitiva de condenação ou absolvição. Puxei agora. Porra, aqui, bicho, dá pra admitir um pelo outro. Ah, mas o prazo da apelação. Ah, mas ele quis se beneficiar. Veja, aí é difícil deixar isso bastante claro, mas se ficar nítido, não dá para admitir o recurso. Mas é possível que se confunda, ou o advogado entenda que tem que interpor rese e apelação, entendeu? Portanto, nesses casos, a jurisprudência tem admitido a fungibilidade entre eles. Show? Princípio da fungibilidade? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a fungibilidade. Já falamos sobre a convolução. E aí, na sequência, a gente vai ver o princípio da conversão. Bom, o da convolução é a possibilidade de que um recurso manejado corretamente seja convolado em outro, em virtude de se revelar mais útil ao recorrente, com viabilidade de maiores vantagens. Aqui, não é que eu interpus o recurso errado. Não. Na hora de sentar e julgar, o pessoal falou, vamos julgar aqui, vamos fazer uma convolução. Vamos julgar como se fosse já um RESP, esse agravo regimental. Estamos todo mundo aqui, a gente vai admitir o RESP. E esse aqui é o exemplo mais comum. Imaginem vocês, é uma via saca para você conseguir chegar num RESP, a gente vai falar sobre isso. Houve lá um acórdão condenatório em segundo grau, você interpôs o seu recurso especial em 15 dias, o presidente da seção criminal do Tribunal de Justiça negou o seguimento ao seu recurso por meio de despacho denegatório de RESP, você fez o seu agravo para o STJ, chegando lá, monocraticamente, o ministro relator também negou o seguimento, não conheceu do seu recurso, e você, guerreiro de fé que nunca gela, interpôs mais uma vez um agravo regimental. Pegou essa referência aqui, ó? Não é pra qualquer um. Aí na hora que todo mundo chegou lá no STJ pra julgar esse agravo regimental, o pessoal falou, bicho, estamos todo mundo aqui, sentado, a gente só vai admitir esse recurso de agravo regimental? Não, já vamos julgar como se fosse um RESP. Vamos convolar o julgamento desse agravo em recurso especial. Afinal de contas, é isso que eles estão pedindo. Já vamos julgar a matéria de fundo. Por que a gente vai ficar só na preliminar? Muitas das vezes as preliminares são bem melhores, né? Mas já que estamos aqui, vamos já e resolver tudo. Beleza? Esse eu acho que é o agravo mais... o caso mais comum. E aí você vai ver lá no acórdão, a RESP, não sei do que, convolado. Você vai ler o acórdão, você não vai entender nada do que aconteceu, porque na verdade não é um RESP, mas foi julgado como se fosse um RESP. No precedente vai valer como se fosse um RESP. Beleza? Outro exemplo. Caso em que uma revisão criminal é manejada corretamente, havia transitado em julgado. Eu não gosto tanto desse exemplo, porque a revisão não é um recurso. Mas também podemos aplicar o princípio da convolução. Oi? Só uma pergunta pedindo. Sabendo dessa possibilidade, o advogado, por império, o agravo regimental, ele já pode? Pode pedir numa preliminar. Excelentíssimos senhores ministros dessa colenda turma julgadora. Em homenagem ao princípio da convolução, requer-se que, na assentada em que se decidirá o julgamento do agravo regimental, proceda-se o julgamento da matéria de fundo como se recurso especial fosse. Sacou? E aí ganha tempo de todo mundo. Porque imagina, vamos imaginar... O réu não quer que as coisas sejam decididas rápido, ele gosta de... Depende, Ana Paula. Depende, se seu réu estiver preso. Ah, sim, né? Geralmente é
Depende. Depende de tudo. Depende da matéria, depende da situação. Depende do que está em jogo. Entendeu? Porque no caso de não ser convolado, o que teve nesse nosso exemplo do agravo regimental? O que aconteceria? Julgaria provido o agravo regimental. Aí volta para o ministro relator, para ele elaborar o voto sobre a matéria de fundo, para ele mandar para o revisor o RESP, porque agora admitiu o RESP. Aí o RESP vai elaborar o voto de revisão, o revisor vai elaborar o voto, aí depois vai outro dia para a pauta na turma julgadora. Quanto tempo vai demorar isso, parceiro? Outro parecer do MPF, quanto tempo passou? 2 meses. E lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 78, não está prevista a duração razoável do processo? A convolução namora o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, inciso 78. Perfeito? A gente gosta da convolução. Ah, mas isso vai atrapalhar? Não sei se vai atrapalhar. Em regra, não vai atrapalhar. Demora muito. A gente vai ver quanto tempo demora um recurso no STJ. Precisamos conversar sobre o STJ. Aqui o outro exemplo, né? O professor Torão também vai falar na obra dele sobre habeas corpus. Claro que cabe habeas corpus quando cabia revisão criminal. Estamos falando de um erro judiciário. Não me venha colocar peias no habeas corpus, como já andaram dizendo por aí. E como de fato tem ocorrido, também vamos falar sobre isso um pouquinho. A gente também pode admitir o inverso. Uma revisão criminal. E aí, no seu julgamento, a gente amplia o seu espectro para conceder como se fosse habeas corpus. Tá patente que esse cara é inocente, bicho. Por que a gente vai ter que esperar o resultado de mérito se as provas pré-constituídas apresentadas na propositura da revisão criminal já deixam claro que esse homem é inocente, que essa mulher é inocente? Vamos conceder uma liminar como se fosse habeas corpus, Senato. Vamos convolar essa revisão criminal em habeas corpus? Gostamos disso, né, Amanda? Gostamos. A gente gostou dessa ideia. Tá certo? Acontece muito isso? Não acontece nunca. Tô brincando, nunca vi, mas acho que tem um precedente. É possível, olha a coisa boa. Se é possível, a gente vai brigar até o fim. Beleza? Já o princípio da conversão é um pouco diferente. Imagine a seguinte situação. A parte foi lá, interpôs o recurso para o órgão jurisdicional incompetente para conhecê-lo. Por exemplo, GCRIM. Para onde é que vai essa apelação? Para onde vai a apelação do GCRIM? Olha, o Silva colegiado, pode ser o próprio... Colégio recursal daquela circunscrição judiciária. Pronto, então é isso. Vai ser julgado perante o colégio recursal. Mas o advogado falou, apelação, contra a sentença cabe apelação. Apelação eu interponho para o Tribunal de Justiça. Esse órgão é competente para conhecer essa apelação? Não é. Fica à vontade, gente, seu Felício, querido amigo meu, que depois vai falar com a gente um pouquinho. Nessa hipótese, Renatão, não é um absurdo? Não, o cara errou, mas, chegou lá no TJ, incinere-se os autos? Não. Pode até ser que alguém tenha sido lá, mas o ideal é que a parte não seja prejudicada pelo endereçamento errado. E aí, homenageando o princípio da economia processual, da duração razoável do processo, lá do artigo 5º, inciso 78, e da instrumentalidade das formas, a gente não gosta do princípio da instrumentalidade das formas, só para não deixar passar em branco. Mas é possível que o Tribunal de Justiça de São Paulo, que recebeu essa apelação vinda do GCRIM de maneira equivocada, possa reendereçá-la e redistribuí-la perante um colégio recursal. Correto? A gente aqui está homenageando diversos princípios constitucionais.
e proporcionando uma economia processual, uma celeridade. Renatão, pegou a diferença entre conversão e convolução? Na convolução, a gente estava lá reunido para julgar um outro recurso. Mas já que a gente estava lá mesmo, não, vamos aproveitar e já vamos jogar uma matéria de fundo como se fosse aquele recurso pelo qual a parte pretende ver julgada aqui nesse tribunal. Melhor exemplo, agravo regimental e RESP. Na conversão, não. Na conversão ali, a gente viu um órgão incompetente redirecionando o julgamento para aquele órgão competente. Beleza? Eita, que eu não sei o que aconteceu aqui, família. O princípio da conversão, muito bem. Do reformatio impégios. Aqui a gente precisa ir um pouquinho mais com calma. Então, Felício, sei que chegou atrasado, ó, já vimos o princípio da taxatividade, voluntariedade, fungibilidade, convolução e conversão. Falaremos agora sobre o nosso amigão reformatio impégios. Princípio do reformatio impégios. Tá bem? Também já falamos sobre fundamentos e conceitos de recursos. Olha quanta coisa aconteceu aqui já. Bom, se você lê lá o seu artigo 617 do Código de Processo Penal, você vai perceber algo bastante interessante. Lá está escrito assim: o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões os dispostos no artigo 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. No artigo 617, a gente encontra o princípio do non reformatio impégios. O recurso exclusivo da defesa não poderá prejudicar a defesa. Essa é a regra básica, simples e direta do reformatio impégios. Só a defesa recorreu, a situação do réu não pode ser piorada. Mas, ô Renato, e se recorreu tanto a defesa quanto o Ministério Público? Pode piorar a situação do réu? Porque às vezes, quando eu fazia estágio na defensoria, alguém me perguntava: doutor, mas e aí? Vai julgar de novo? Não pode piorar a situação do cara que está preso e tal? Não, não pode. Se só a gente recorrer. E vou dizer, talvez nesses casos do cotidiano, furto, tráfico e roubo, o Ministério Público não recorre muito, né? Só quando há absolução. Na condenação, no tráfico, no padrão da vara, o Ministério Público acaba não recorrendo, porque o Ministério Público e o juiz estão ali todo dia, um conhece o outro. Se o juiz começa a dar sentenças nas quais o Ministério Público recorre muito, o promotor vai ter que chegar e falar: porra, bicho, você tá, me dando um bom trabalho lá, um monte de razões para fazer. Entendeu? Então não, ó, qual que é o seu modelo da sentença de tráfico? Vamos ver aí um meio termo? Os caras não recorrem tanto. Tá? E aí nos recursos exclusivos da defesa, não há problema nenhum, a gente não vai ter o reformatio impégios, mas se o Ministério Público recorrer junto com a defesa, aí sim, Amanda, não tem jeito. Pode ser que o tribunal piore a situação do réu. Tá? Ainda que seja em contra-razões. Como assim contra-razões? A defesa apelou e o Ministério Público deu contra-razões. Não! As contra-razões do Ministério Público apenas formalizam a dialética processual. Não é um recurso do Ministério Público, é um recurso da defesa, exclusivo. Só eu apelei. Eu apresentei as minhas razões de apelação. Vai só assim para o Tribunal de Justiça? Não vai. O Ministério Público também vai formalizar o contraditório por meio das suas contra-razões de apelação. O Ministério Público não é recorrente nessa parte, nesse processo. Portanto, não é possível que o Tribunal de Justiça agrave a situação do réu nessa defesa. Ah, mas tem razões do Ministério Público no processo e endereçada ao tribunal. E ali, por aquela fundamentação das razões, o tribunal se convenceu que era o caso de agravar a pena. Não interessa. Não houve interposição de apelação por parte do Ministério Público, portanto, princípio do non reformatio impégios, regra do artigo 617. Mas vocês sabem
que a gente vive no estado de São Paulo. E que, por exemplo, teve lá uma decisão em habeas corpus de um caso da Defensoria Pública de São Paulo que havia sido concedido fiança, liberdade provisória mediante fiança, só que como o réu era pobre, não recolheu a fiança, não saiu. E a Defensoria Pública foi lá e impetrou um habeas corpus. O que fez o Tribunal de Justiça? Isso mesmo. Não só não deu a liberdade, como decretou a prisão preventiva. Pode isso, Felício. Tem aqui uma denúncia para fazer para você. E aí, é óbvio que essa decisão depois acabou sendo cassada no tribunal, no STJ. Mas, olha que trampo. A Defensoria teve que impetrar um habeas no STJ para dizer para os ministros que, num habeas corpus, numa ação constitucional de habeas corpus, não só não deram a liberdade, como inclusive pioraram a situação do paciente. Tá? Óbvio que aí também a gente tem uma violação do reformatio impejus, tá? Muito embora, como já disse, o habeas corpus não é um recurso. Talvez aquilo que mais traga complicações na matéria de reformatio impejus seja a reformatio impejus indireta, tá? É a hipótese que o tribunal anula a decisão de primeiro grau. Houve uma decisão, uma sentença nula, tá? E aí a defesa vai lá e recorre, devolvendo os autos para que o juízo profira nova decisão. Nessa nova decisão, como é que fica o juízo? Ele está adstrito àquela pena, por exemplo, hipotética, fixada em uma decisão nula? Sim. A gente também não admite a reformatio impejus indireta pelo próprio magistrado, correto? É o princípio é o efeito podrômico. Então, Renatão, já sabe qual é o nome que vai aparecer na sua prova. O efeito podrômico na reformatio impejus indireta. Você fala, bicho, eu não sei o que é isso. Sacou? Certo, Ana Paula? Mas é que eu tô imaginando aqui um cerceamento de defesa. Uma nulidade. Aí volta, pronto. Vai inquirir e tal. E aí as coisas mudam. Não pode piorar. Não pode piorar. Isso é pacífico? No reformatio impejus indireto, nesse caso de anulação de decisão, sim. Mas a reformatio impejus indireta, no caso do tribunal do júri, não é pacífico. Vamos falar disso na sequência. Beleza? Efeito podrômico. Anulou aquela decisão, voltou para aquele magistrado dar a nova decisão, ele está limitado por aquela decisão pretérita que havia sido anulada. Beleza? Muito bem. Aqui, pessoal, quando o tribunal julgar recurso exclusivo da acusação, não existe o contrário de reformatio impejus, no sentido de o tribunal não pode melhorar a situação do réu quando o recurso for só da apelação, porque da acusação. Quando o recurso é só da defesa, o recurso, o tribunal não pode piorar. Será que quando o recurso é só da acusação, o tribunal não pode melhorar? Não existe essa proibição, Amanda. O tribunal pode melhorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Até porque a gente se recorda que existe a previsão legal no 383 do Código de Processo Penal, se eu não me engano, do juiz decidir mesmo quando o Ministério Público pede a absolvição contra o pedido do Ministério Público. A gente não concorda com isso. Mas o tribunal, se o Ministério Público apelou para agravar a pena, chegou lá, o tribunal, não havia recurso da defesa, mas o tribunal entendeu que a dosimetria havia sido excedida, ele pode sim diminuir a pena num recurso único da acusação que pedisse um aumento. Não há nenhuma vedação quanto a isso. Beleza? Esse é o princípio do reformatio in melius. O que nos garante que, ainda que num recurso exclusivo da acusação, o tribunal possa sim melhorar a situação do réu.
Posição do STJ. A jurisprudência desta casa se firmou no sentido de que o artigo 617 do CVP impede apenas o reformácio impégios, para piorar. Portanto, inexiste óbice legal ao reformácio impégios, isto é, que o tribunal melhore a situação do réu em recurso exclusivo da defesa. Show? Dúvidas? Muito bem. Quem que é o relator ali? Paulo Medina. Ótimo. Pessoal, é esse o caso. Decisão de primeiro grau, tribunal anula um recurso exclusivo da defesa. Esse daqui a gente está falando da reformácio impégios indireta. A nova decisão não pode ser pior que esta primeira. Esse daqui é o teto, beleza? Gostou da minha linha do tempo, Feliz? Eu aprendi. Foi o Feliz que me ensinou a fazer linha do tempo, família. Eu preciso melhorar bastante ainda, mas a gente já está começando. Ótimo. Posição do STJ. O juiz absolutamente incompetente. E aqui tem uma questão. Havia um debate quando a decisão foi dada por um juízo absolutamente incompetente. Alguma parte da doutrina vai dizer, olha, quando é uma decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, essa decisão é nula. Ela não pode produzir efeitos no mundo jurídico nunca. Ela inexistiu. É uma decisão inexistente. Se ela é inexistente, ela não poderia ser parâmetro de fixação para reformácio impégios. Uma nova decisão, portanto, não poderia ter como parâmetro de teto uma decisão nula, que inexistiu no mundo jurídico. Tá? Mas olha o que disse o STJ. O juiz absolutamente incompetente para decidir determinada causa, até que sua incompetência seja declarada, não profere sentença inexistente, mas nula, que depende do pronunciamento judicial para ser desconstituída. E se essa declaração de nulidade for alcançada por meio de recurso exclusivo da defesa, como no caso dos autos, ou por impetração de habeas corpus, não há como juiz competente impor ao réu uma nova sentença mais gravosa do que a anteriormente anulada. Entenderam a diferença? Entendeu, Renatão? Num primeiro momento, se a gente estava falando de uma nulidade ocorrida no curso da instrução, cerceamento de defesa, que foi reconhecido pelo tribunal no recurso exclusivo da defesa, o juiz tem novamente que sentenciar. Dessa vez ele está adstrito àquela primeira sentença que ele havia dado. Mas aí uma parte da doutrina começou a dizer, não, até aí tudo bem. Contudo, se houver uma sentença de juiz absolutamente incompetente, essa sentença inexistiu no mundo jurídico. Ela não pode produzir efeitos nunca, nem para ser limitação ao reformácio impégios. E aí o STJ falou, esquece isso. É reformácio impégios sim e está limitado. Beleza? Dúvidas a respeito? Presidente da ministra Laurita Vaz. Aqui o conceitozinho de efeito podrômico, quando em razão do não reformácio impégios indireta, disse que uma decisão nula, mesmo após declarar a sua nulidade, mesmo que seja uma nulidade absoluta, poderá continuando surtir efeitos jurídicos. Olha que loucura, uma decisão absolutamente nula, inexistente, vai continuar produzindo efeitos. Como chama esse efeito? Efeito podrômico. Podrômico. Podrômico? Não, esquece esse, é esse aqui. Podrômico. Tá bom? Beleza? Gente, se aparecer qualquer coisa parecida com isso, vocês já se fuderam, já não tem jeito. Tá bom? E aí, pessoal, a questão da reformácio impégios indireta no tribunal do júri. Aqui, quem trabalhou no júri mesmo? Você trabalhou, Renatão? Não? Era a Érica. Evelyn. Lá no tribunal do júri, a gente pode encontrar uma colidência de princípios entre a soberania dos vereditos e o princípio do não reformácio impégios. O que será que prevalece? Soberania dos... Gardel aposta na soberania dos vereditos. Vamos lá, vamos ver. Muito bem. Na posição tradicional, pessoal, imagine a seguinte situação hipotética, e é assim que a doutrina majoritária vai responder. Réu acusado de homicídio simples. Foi condenado à saúde, Ana Paula. Uma pena de 6 anos. Pena mínima do homicídio simples. A defesa apelou, porque a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos
na forma do artigo 593, a linha D do CPP. Muito bem. Nessa apelação, o juiz, por alguma razão, o tribunal, reconhece uma nulidade. Ou não, apenas submete o réu a novo júri. Dá provimento ao recurso defensivo. Nesse novo julgamento, poderia o réu ser condenado a uma pena superior a 6 anos? Pelo princípio do reformatio impejus indireto ou efeito prodrômico? Olha que situação. O réu vai a novo julgamento. Dessa vez, os jurados reconhecem uma qualificadora, que lá não havia sido conhecida no primeiro julgamento. Portanto, a pena mínima do homicídio qualificado não é mais 6, são 12 anos. Logo, esse novo julgamento, decorrente de um recurso exclusivo da defesa, acabou acarretando uma situação mais gravosa do que a anteriormente estabelecida numa primeira sentença. E as pessoas diziam, não tem problema nenhum aí. Porque pelo princípio da soberania dos vereditos, os jurados são livres para acolher o inquisito da presença ou não de uma qualificadora. E se os jurados acolhem aquela circunstância como sendo existente, não há problema com relação ao princípio da reformatio impejus. Mas aí, em 2009, o ministro César Peluso conduziu um voto que balançou o coreto. E aí, pessoal, eu ouso dizer que talvez essa seja a posição majoritária. Houve anulação de um julgamento no júri. Sei lá, o réu foi levado a plenário com algemas. Pode isso, Ana Paula? Não pode isso. Está lá na súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante. Aí a gente conseguiu anular, num recurso de apelação defensivo, esse plenário. Voltamos a plenário. E o meu réu, que havia sido condenado a um homicídio simples e tinha pegado uma pena de 6 anos, agora foi condenado a um homicídio qualificado. E está com uma pena de 12. Prevalece o princípio da soberania dos vereditos ou prevalece o princípio do non reformatio impejus? Difícil, hein? E o STF fixou o entendimento que sempre vai prevalecer o princípio do non reformatio impejus. E a conclusão foi no sentido de coerência integral. O ministro César Peluso vai dizer, olha, os jurados podem sim reconhecer a qualificadora, problema nenhum. Quer votar lá o quesito da qualificadora? Tem problema nenhum. Ninguém vai dizer que o jurado não pode votar sim naquela qualificadora. Reconheceu a circunstância? Ótimo. Só que a dosimetria quem é que faz, Renatão? Dosimetria quem faz é o juiz. Na dosimetria, temos que garantir o princípio do reformatio impejus. E aí a gente teria um réu condenado a homicídio qualificado com pena de homicídio simples. Em homenagem tanto ao princípio da soberania dos vereditos, quanto ao princípio do non reformatio impejus. Me pareceu uma saída muito justa. O jurado disse que o fato foi mesmo aquele. E o jurado está lá para conhecer os fatos. Quem faz a dosimetria da pena é o magistrado, o presidente do plenário. Logo, se os jurados votaram pelo reconhecimento daquela qualificadora, isso não implica necessariamente numa condenação à pena de homicídio qualificado, já que estamos limitados pelo efeito do non reformatio impejus prodrômico. Foi isso que entendeu o STF no julgamento do habeas corpus 89.544 do Rio Grande do Norte, relatoria do ministro Peluso. Beleza, pessoal? Essa posição ainda é minoritária. Eu não coloquei aqui, né? Mas o professor Aui tem entendido que sim, essa é a solução correta quando houver esse tipo de situação. Beleza? Era 9 horas que a gente para, não é isso? Eu vou falar mais um pouquinho e aí depois a gente volta
para o Felício falar sobre... A gente vai falar sobre a execução antecipada da pena também. Então, chegamos aqui no nosso penúltimo princípio recursal, que é o princípio da complementariedade dos recursos. O que isso significa? Vejam vocês. O recorrente poderá integrar, complementar o recurso interposto se a decisão impugnada for modificada supervenientemente. Como assim? Muitas palavras difíceis. Imaginemos nós a seguinte situação hipotética. Houve uma sentença condenatória e nesse processo penal havia 4 réus. Um desses 4 réus, imediatamente após a publicação da sentença, opõe embargos de declaração. Concomitantemente, um dos outros réus também já interpõe e apresenta razões de sua apelação, Renato. Logo no primeiro dia, quando houve a publicação da sentença. Portanto, quando o juiz vai e julga aquele embargo de declaração do corréu e reconhece uma obscuridade, uma omissão, uma contradição com efeitos modificativos na decisão, a gente tem uma situação superveniente que acabou não entrando nas razões recursais daquele corréu que já interpôs a sua apelação e razões no primeiro dia. Nessa hipótese, é possível que haja uma complementação das razões. Pegou, Amanda? Justamente porque houve um fato superveniente que modificou a decisão impugnada. O provimento daqueles embargos de declaração do corréu fez com que a sentença se modificasse e que, portanto, às vezes, até essa apelação perdesse o seu sentido. Nesse caso, estaremos diante do princípio da complementariedade. Beleza, pessoal? Dúvidas? Ana Paula, Amanda? Ninguém? Renatão? Ótimo. E essa linha do tempo, Felício? Tá dando um upgrade. Olha aqui, ó, pra gente ilustrar o nosso exemplo. Tivemos aí uma decisão, primeiro dia de prazo, alguém interpõe uma apelação, segundo dia de prazo, outra parte opõe embargos de declaração. O juiz vai lá e esclarece na decisão dos embargos alguns daqueles pontos com efeito modificativo na sentença. Logo, eu aqui, ó, posso complementar a minha apelação adaptando a nova realidade. Beleza? Dúvidas ali? Tranquilo? Muito bem. Pessoal, vamos terminar então o item 3 e aí a gente volta com o Felício para falar sobre a execução antecipada e eu vejo se eu consigo falar sobre impedimento e pressupostos de admissibilidade hoje ainda. Beleza? Princípio da suplementação. Olha lá o nome, Estela. Quase igual. Complementação, suplementação. Mas a situação aqui é outra. Aqui, olha lá, não é que houve uma modificação na decisão impugnada, não. Mas aquela decisão, ela é impugnável por mais de um recurso. A utilização de um deles, certamente que não importa na preclusão consumativa do outro. Por que eu estou falando em preclusão consumativa recursal? Porque o princípio, que eu não coloquei aqui, é o da unirrecorribilidade. Aqui na taxatividade a gente falou isso. A unirrecorribilidade recursal gera como consequência a preclusão consumativa pela interposição. Portanto, se eu vou e interponho o meu recurso de apelação no 4º dia, no 5º dia eu não posso complementar nada, eu não posso suplementar nada. Precluiu, houve preclusão consumativa do ato pelo princípio da unirrecorribilidade. Mas a gente sabe que algumas decisões são impugnáveis por mais de um recurso. No caso, estamos falando do quê? Acórdãos de tribunais de justiça e tribunais regionais federais desafiam
recurso especial e recurso extraordinário concomitantemente, respectivamente, para o STJ e STF. Isso significa que eu posso, no 10º dia do meu prazo, interpor o meu recurso especial. Pergunta: houve preclusão consumativa para eu interpor meu RESP no meu REX nos próximos 5 dias? Não houve. Esse é o princípio da suplementação. Estamos melhorando aí na linha do tempo. Há uma decisão, no primeiro dia eu interponho meu RESP. Nada impede que no meu 8º dia eu interponha o meu REST. Certo? Pelo princípio da suplementaridade dos recursos, não há preclusão consumativa recursal na primeira interposição daquelas decisões que desafiam mais de um recurso. Perguntas sobre isso? Muito bem. Pessoal, então a gente vai fazer nosso pequeno intervalo. Na volta a gente continua, tá bem? Obrigado.